Isto porque, paralelamente, outra categoria de espíritos se empenha em neutralizar suas benéficas inspirações, para se divertirem com a queda ou insucesso dos encarnados, aos quais só desejam perder. Casos sucedem muito frequentemente até, em que dois espíritos afeiçoados ao longo de existências seguidas, se encontram na seguinte situação: um reencarnado na Terra por desígnio providencial, enquanto o outro ficou no alto por falta de oportunidade para reencarnar também. Isto sucede frequentemente por motivos que não me incumbe esclarecer aqui, mas sempre justos, providenciais. Ora, se aquele que ficou no alto consegue descobrir o seu afeiçoado, então reencarnado, e não possuir ainda um grau de compreensão suficiente para se conformar com os desígnios da providência, como em muitos casos se verifica, esse espírito procura por todos os modos forçar o regresso da alma afeiçoada ao espaço, colocando-lhe à frente toda sorte de armadilhas imagináveis, e algumas vezes consegue o seu intento. Perguntar-me-eis porventura se no caso o espírito guia ou anjo de guarda, não pode evitar que isso aconteça. Sim, irmãos queridos, em muitos casos ele o consegue. Porém, sabendo-se que cada ser humano é possuidor do livre-arbítrio, e que nenhuma força extraterrena pode impedir que o livre-arbítrio funcione, podereis imaginar os esforços empregados pelos espíritos guiados no sentido de conseguirem que seus guiados façam ou deixem de fazer determinadas coisas. E aqui apresentarei um exemplo disso. Desejava o invisível, espírito desencarnado, o regresso de um seu afeiçoado ao espaço e tudo já havia feito em tal sentido sem lograr resultado. Um desastre na via pública, uma queda de animal, um mergulho mais profundo nas águas revoltas, e outros fatos semelhantes haviam acontecido, sempre, entretanto, com o mau resultado anulado pelo espírito guia do encarnado, que todas as noites o prevenia durante as horas de sono, e ajudava no momento crítico. Sucedeu então receber o encarnado um convite para tomar parte num passeio marítimo a algumas milhas da costa, onde a segurança e conforto dos excursionistas merecera cuidados especiais. O espírito em causa aceitara de bom grado o convite e se preparava convenientemente para a excursão, apesar dos conselhos e advertências de seu espírito guia. Chegado o dia aprazado, o encarnado amanheceu estranhamente mal disposto apesar de nada sentir até a véspera. Seus familiares, apreensivos, fizeram o possível para reter no lar o nosso irmão em causa, no caso uma irmã, sem resultado. A alegação de compromisso assumido com palavra dada, foram mais fortes, e nossa irmã partiu entre apreensões dos seus e certa premonição de que algo poderia suceder. Seu espírito guia fazia passar-lhe pela mente a ideia de que aquele estado de indisposição poderia muito bem traduzir a iminência de perigo, e rogava-lhe que desistisse, que deixasse para outra vez. Nossa irmã resistiu ante o conselho contrário do invisível, insistindo para que fosse, que nada de mal aconteceria, que pensasse no compromisso, que outros a esperavam. Segundo o adágio que tem de ser traz força, nossa irmã insistiu contra si mesma e seguiu na excursão. Ela e mais alguns companheiros não puderam regressar ao lar por terem seus corpos afundado no mar alto, em seguida a grande temporal que a todos surpreendera. No alto, entretanto, ao contemplar o quadro real de sua existência, nossa irmã arrependeu-se amargamente de não ter dado ouvidos ao seu dedicado espírito guia. Capítulo 42. Origem do progresso planetário. O que vem acontecendo no mundo terreno, em todas as latitudes, desentendimentos, lutas e sacrifícios de toda sorte, constitui apenas prenúncio de graves acontecimentos a que a humanidade presente tem dado causa em seu comportamento moral. Efetivamente, outra fosse a conduta dos espíritos encarnados deste século, no sentido do cumprimento de seus deveres espirituais, e melhores dias envolveriam seu viver presente e futuro. Nesta altura, contudo, já o disse e repito, só uma firme determinação de enveredar pelo caminho certo, o caminho de nosso Senhor Jesus, poderá ainda impedir ou atenuar os efeitos meteorológicos prestes a desabar sobre a Terra. E é isto tão fácil, tão simples de praticar, que não compreendem as forças do bem como possam espíritos já possuidores de certa luz espiritual perseverar na prática tão prejudicial a si próprios,
de sobreporem o interesse material ao interesse espiritual. Isto acontece infelizmente a um grande número de encarnados, pela sua falta de disposição em meditar sobre a fragilidade da vida terrena, sujeita a interromper-se a qualquer minuto por circunstâncias várias. Há quantos encarnados não têm sucedido encerrarem um dia suas atividades na mais perfeita forma física, deitarem-se com a maior das despreocupações quanto ao dia seguinte, e, sem o esperarem, serem retirados do corpo adormecido para não mais o levantarem do leito. É que terão encerrado nesse dia sem o saberem, o período de que dispunham para permanecer na terra e nela adquirirem a luz de que careciam, ou cumprirem determinada tarefa a seu próprio benefício. Tê-la-ão cumprido. O seu inesperado regresso aos planos espirituais elucidá-los a esse respeito. Nunca será demasiado insistir, por conseguinte, na necessidade do exame de consciência de cada um, assim como da prática da meditação diária, durante a qual poderão os encamados receber ensinamentos e orientação adequada ao êxito de sua vida terrena. Quase poderei assegurar a todos os meus irmãos e os leitores, que o que acima ficou dito pode sintetizar todo o objetivo de suas atuais encarnações. Agora outro assunto eu vos trago para vossa edificação espiritual, do qual todos podereis colher os mais úteis resultados. Quero falar-vos do princípio regulador das reencarnações, tanto neste como nos demais planetas. Estou a imaginar que desejarias perguntar-me se nos demais planetas também existem corpos de carne para formarem o veículo do espírito, tal como sucede na Terra. Esclareço-vos então que nenhum espírito pode viver, movimentar-se, alimentar-se e trabalhar em qualquer esfera do universo, sem que se encontre munido do veículo peculiar a essa esfera. O mundo de Deus. Vários planetas existem em que o veículo dos espíritos apresenta a mesma contextura de carne de que vos encontrais revestidos na Terra. Existe contudo alguma diferença relacionada com a maior ou menor graduação espiritual das entidades encarnadas nesses mundos. Há, por exemplo, um planeta muito semelhante à Terra, muitas vezes maior, onde existem os mesmos elementos que aqui possuís: água, ar, montanhas, rochas, vegetação exuberante, animais e aves como aqui, onde, entretanto, o elemento humano ainda se encontra em matéria de desenvolvimento espiritual, alguns milênios à vossa retaguarda. Esse mundo está sendo agora provido de espíritos que, pela perseverança no erro, têm cometido toda sorte de infrações às leis divinas, aqui mesmo entre vós, e por essa razão, que é a resistência invencível aos sentimentos do bem e da caridade para com o próximo, estão sendo encaminhados para lá. Com a observação e experiência adquiridas em várias reencarnações com que foram distinguidos pela providência divina neste pequeno planeta, esses espíritos irão introduzir no planeta em que vão nascer diversos melhoramentos que lá serão considerados inventos prodigiosos. Alguns desses nossos irmãos recalcitrantes, possuidores de cultura variada adquirida na Terra, poderão chegar a produzir tais melhoramentos no planeta a que estão sendo conduzidos, que resultarão ao mesmo tempo em grandes focos de luz para si próprios. Desta maneira, canceladas as reencarnações de muitos milhares de irmãos nossos que preferiram abusar de seu livre-arbítrio na Terra, outras lhes são concedidas em planeta de vida exibicionalmente rude, grosseira, em cujo meio sentirão reminiscências de uma vida melhor, e procurarão curar-se de suas imperfeições através do atrito natural da vida nesse grande, mas primitivo planeta. Estou a imaginar que em vossas mentes poderão passar ideias a respeito de espíritos altamente evoluídos, que em vosso mundo fizeram descobertas notáveis como a da caldeira tubular descoberta no século passado, assim como o processo das comunicações telefônicas. Nada existe de comparável à origem dessas descobertas com o que venho referindo quanto às que devem ocorrer no planeta em que vão encarnar irmãos nossos que estão sendo retirados da Terra. No caso da tração a vapor, das comunicações telefônicas, e mais recentemente da radiotelegrafia, devem-se esses melhoramentos à abnegação de espíritos superiores, que, condoídos do atraso em que a Terra se mantinha, ofereceram-se a nosso Senhor Jesus, para uma reencarnação na Terra, com a missão de contribuírem com seus elevados conhecimentos para o progresso do planeta. Nosso Senhor não só aceitou o oferecimento,
como fez cercar suas encarnações dos recursos necessários e ambiente apropriado à plena execução de suas tarefas. Há, pois, grande diferença entre a origem dos melhoramentos trazidos à Terra e a daqueles a serem levados ao planeta de que venho falando. Mas deveis preparar-vos para receber ainda no decorrer de vossa presente encarnação, espíritos que no alto se preparam uns, e outros já reencarnaram, cuja missão consiste em descobrir em vosso mundo, melhoramentos somente em uso em planetas bastante mais adiantados. Esses melhoramentos, descobertas, estão relacionados com vários de vossos hábitos cotidianos, como no campo dos tecidos para vestuário e outros usos, alimentação, saúde, locomoção e facilidade de comunicações com outros planetas do vosso sistema solar. Tudo isto está sendo providenciado com vistas ao próximo século, muito havendo a fazer até ao seu advento. Estas revelações que faço, devidamente autorizadas pela misericórdia do Senhor Jesus, devem servir para que possais firmar cada vez mais o vosso pensamento e o vosso coração na ideia salvadora que constitui o objeto de minha vinda até vós, apegar-vos com todas as vossas forças d'alma ao coração magnânimo do Divino Salvador, para que salvos sejais no devido tempo, a fim de poderdes participar da primavera de felicidade que deve ser a vida terrena a partir do ano 2000. As reencarnações que no além se preparam para os tempos próximos, obedecem invariavelmente a 3 princípios reguladores: capacidade de enfrentar as vicissitudes de uma existência inteiramente voltada ao bem da coletividade, idade e experiência espiritual adquiridas em várias latitudes da Terra, e, talvez o mais importante, grande espírito de serviço ao Divino Mestre. Possuidores destes 3 belos princípios estão sendo preparados no alto para um novo mergulho na carne em dias muito próximos, como obreiros especializados que são na árdua tarefa de preparar o mundo de hoje para a fase por vindoura. São tão belos os planos e tão sedutoras as recompensas aos valorosos irmãos que devem reencarnar. Alguns deles já aqui se encontram em vossos lares, que o número de pretendentes a essas tarefas é simplesmente incontável. Há por isso um processo seletivo, que consiste no exame em profundidade da vida pregressa de todos os candidatos e emissários do Senhor. Neste mistério, entretanto, só se inscrevem em definitivo aqueles em cujo exame se encontrem os 3 princípios acima enumerados, porque essa circunstância dá a nosso Senhor Jesus a segurança de que esses não falharão absolutamente. Os demais, os que possuírem vontade mais forte do que condições realmente capazes de os tornarem vitoriosos em contato com o ambiente perturbador da Terra, esses não são absolutamente recusados. Nosso Senhor autoriza-os a mergulharem também na carne, e cerca-os da necessária proteção para que possam realizar algo do muito que prometerem e desejam fazer. Pelo que puderem realizar de bom, de útil à coletividade em sua nova peregrinação terrena, esses bondosos espíritos alcançarão luz e felicidade proporcionais aos seus esforços, ao seu trabalho a serviço do Senhor. Os primeiros, aqueles em cujo patrimônio multimilenar se encontram as condições de que nosso Senhor necessita para impulsionar o progresso do planeta, nesses o Divino Mestre tem a certeza prévia de que farão o que ele próprio faria se necessidade houvesse de novamente reencarnar. Eis um assunto que eu submeto caridosamente à vossa meditação, desejoso de vós próprios vos tornardes em breve novos e vitoriosos emissários do Senhor Jesus. Capítulo 43. Uma imagem do paraíso. Os caminhos da Terra, percorridos de século em século pelos mesmos espíritos em novas reencarnações evolutivas, estão em vésperas de passar por completa transformação, tal como sucede com a abertura das grandes rodovias em que se transformam numerosos caminhos do passado. As transformações porque estão em vésperas de passar também os caminhos e milênios percorridos pelos mesmos espíritos, oferecer-lhes-ão sem dúvida maior facilidade em sua trajetória evolutiva pela Terra. É certo que assim como as grandes rodovias permitem a utilização de novos meios de transporte, os novos caminhos terrenos em preparação hão de trazer à Terra novos espíritos possuidores de mais aprimorados conhecimentos, com o objetivo de imprimir um maior ritmo de bem-estar e de felicidade ao meio terreno. Não me canso de repetir, portanto, a todos vós, meus estimados irmãos leitores,
que entre os felizes habitantes da terra no próximo século poderão encontrar-se muitos de vós, se não mesmo vós todos que tivestes a ventura de travar conhecimento com os conselhos enfeixados nos meus livros. Repetirei então ainda uma vez, que isso dependerá exclusivamente de vós mesmos, na formação do vosso desejo sincero, verdadeiro, de conseguirdes. Nosso Senhor Jesus regozijar-se-á com essa decisão de vossa parte, não tendo sido outro objetivo do Divino Mestre em me enviar ao vosso ambiente para vos dizer o que ficou dito nas páginas do meu livro anterior e no presente. Armai-vos, pois, de uma vontade bem forte para vos ligardes pelo coração ao coração magnânimo do Senhor, e estareis fazendo a única coisa necessária para alcançardes o mérito de regressar à Terra no decorrer do século XXI. Isto posto, desejo entrar na outra ordem de considerações acerca de algo igualmente interessante para todos os encarnados, como seja o que no alto se passa com as entidades ávidas de aprender para progredir na escala espiritual. Devo declarar em princípio, que nenhuma entidade espiritual alimenta desejos de aprender algo mais no alto, que não seja com a única finalidade de melhor servir a esse grandioso conjunto de almas que se chama humanidade. No alto não existe, por assim dizer, o egoísmo de uma entidade cursar qualquer ramo do saber com o objetivo de colecionar diplomas ou colocar no dedo uma nova insígnia. Não, meus amigos, no alto não se conferem diplomas nem quaisquer insígnias de ostentação perante a comunidade espiritual. O saber de cada entidade, adquirido exclusivamente à custa de esforços meritórios perante o Senhor do mundo, aparece sempre refletido pelas claridades irradiadas por sua personalidade, que são visíveis e compreensíveis pelas entidades da sua mais alta categoria. E todos quantos já conseguiram alcançar as luzes da verdadeira sabedoria espiritual, estão incondicionalmente à disposição do Senhor Jesus para o desempenho de qualquer missão de serviço que lhes seja confiada, ao fim da qual novas claridades se projetarão em seu diadema espiritual. Desejo ressaltar aqui, meus estimados irmãos leitores, que a maior projeção de uma entidade se encontra estreitamente relacionada com a sua humildade e simplicidade. Sucede então frequentemente, ser um espírito ainda de fraca projeção recebido em serviço por outro de grande luminosidade, e, em face do tratamento acolhedor, bondoso, que deste recebe, confessar-se maravilhado com o fato, enquanto que na terra se passa, em regra, o oposto, os grandes homens se negam muitas vezes a receber os pequenos, ou a tratá-los como o que realmente são. No alto as coisas se passam de modo diferente, para a honra e glória da verdadeira espiritualidade. E a propósito vou relatar-vos um fato bastante expressivo. Passava certa vez por uma pequena povoação de espíritos de mediana evolução no espaço, uma entidade altamente evoluída, que costumava visitar esses conjuntos espirituais para irradiar sobre os seus habitantes pensamentos de amor, de fraternidade, caridade e bem-estar, que um grande bem espargiam em todos eles. Pela continuidade dessas irradiações, os espíritos estagiários já adivinhavam a presença de entidades elevadas, e alguns manifestavam mentalmente o desejo de conviverem algum tempo no ambiente que lhes era peculiar. Ciente desse desejo de alguns espíritos daquela pequena povoação, a entidade superior resolveu atrair ao seu plano cerca de meia dúzia de irmãos e conduzi-os ao seu ambiente, como tanto eles desejavam. Ao fim de uma semana reconduziam esses irmãos ao plano em que viviam, verdadeiramente encantados com o estágio que haviam feito em companhia daquela entidade. Estes irmãos reuniram então numa grande assembleia os companheiros de vida estagiária, para lhes referirem o que de maravilhoso para eles haviam podido apreciar no curto período em que haviam sido hóspedes da grande entidade, como então a designavam. Vou tentar reproduzir as próprias expressões daqueles irmãos maravilhados. Para que possais fazer uma ideia aproximada, diziam aos companheiros, do que são as residências do plano em que estivemos, bastará dizer-vos que não existem na terra palácios, mansões, castelos ou o que for, que se lhes possa comparar. Tudo ali é luminosidade, beleza, fosforescência. Os jardins ostentam repuxos de uma linfa de tal modo luminosa, multicor, que não sabemos qualificá-la.
As residências assemelham-se a vivendas de sonho construídas de preciosas lâminas de esmeraldas, turquesas, safiras, topázios e ônix, de uma transparência cristalina. Há lá jardins imensos onde as flores, cultivadas com esmero por entidades menores, espargem no ambiente um perfume delicioso. E prosseguia a narrativa. O sol que ilumina aquelas belíssimas mansões não queima como este que ilumina o nosso plano. É suave, belo, permitindo que o fitem os habitantes daquele autêntico paraíso, sem o risco do deslumbramento. Porém, referiu, o que mais ainda nos impressionou, foi a simplicidade daquelas grandes entidades no tratamento que nos dispensaram. Trataram-nos como se fôramos hóspedes ilustres e não estes pobres espíritos que ainda somos. E como oram. A oração está para aquelas grandes entidades como o alimento está aqui para nós. Assistimos às suas reuniões de prece, e que bem-estar admirável se lhes seguia. Sentíamos todos nós, ainda tão atrasados, que uma espécie de neblina luminosa se derramava sobre as suas e as nossas cabeças durante e após as reuniões de prece. A este respeito, interferiu outro irmão, quero informar-vos de algo que nos é muito importante. E prosseguiu, maravilhado com aquela neblina luminosa que se derramava durante as reuniões de prece que se entregavam às grandes entidades de manhã ao meio-dia e à noite. Aventurei-me a indagar do nosso hospedeiro a razão daquilo e ele assim me respondeu, meu filho, o que acontece neste plano, acontece igualmente em todos os planos do universo. Em qualquer parte em que uma criatura emita uma vibração de prece ao Criador, uma neblina semelhante a esta se derrama sobre ela, por efeito da transformação da prece ao atingir determinado plano. Se a prece partir realmente do âmago da criatura, esse sentimento a projeta mais rapidamente aquele plano, transformando-a instantaneamente nessa neblina perfumada que acabas de ver e sentir. Essa neblina, continuou a grande entidade, no teu plano transforma-se em luz para os que oram, e consequente refinamento de suas qualidades espirituais. Já na Terra, disse, esta neblina é absolutamente invisível aos encarnados em consequência da opacidade do veículo carnal, porém ela se derrama igualmente sobre todos que oram, transformando-se em vibrações de saúde e bem-estar para o corpo. Meus irmãos, prosseguiu o primeiro orador, sinto imenso que tão curta nos fosse a estada feliz no plano das grandes entidades, mas um grande bem ela nos a trouxe a todas. Da agora em diante nos reuniremos também 3 vezes ao dia para orarmos juntos, e juntos recebermos aquele fluido maravilhoso que é o resultado da prece, para o mais rápido progresso de todos nós. Assim decorreu a reunião daqueles nossos irmãos após a visita que alguns tiveram a aventura de fazer a um dos mais belos planos do além, como gostais de referir o mundo espiritual. A constatação que fizeram da simplicidade das entidades altamente evoluídas, confirme o que vem sendo ensinado há milênios na Terra e repetido foi pelo Messias quando recomendava aos homens da época, sede simples como as crianças. A simplicidade denota a ausência dos sentimentos condenáveis que se apossam do homem após a idade infantil, e se transformam nos seus piores inimigos. Alcançada, entretanto, a simplicidade através da evolução espiritual de cada um, eis a característica das grandes entidades, que terá de ser um dia alcançada por todos os seres humanos, quando, porém, perguntareis vós. Eu vos responderei de todo o coração que tão rapidamente quanto desejardes. Pela prece sincera todos o conseguirão. Exercitai-a, pois, com ardor. Capítulo 44. A categoria dos imprudentes. Os homens e as mulheres que desfrutam presentemente mais uma de suas múltiplas encarnações na Terra, talvez não possam ou não saibam imaginar o tesouro que detêm em suas mãos. O tesouro que a presente encarnação representa para todos os seres humanos, vale muito mais para cada um dos espíritos encarnados, do que a posse de todos os tesouros materiais da Terra. Mister se faz, por conseguinte, que tenham todos bem presente o que aqui fica, em benefício exclusivo de si próprios e jamais do seu semelhante. Mister se faz, repito, que medite cada um em seu próprio futuro espiritual, futuro que se inicia a partir do momento de sua separação do corpo material, e se prolonga pelos milênios em fora até os limites do infinito.
Julgo haver evidenciado nestas palavras simples todo o panorama que aos espíritos se defronta em seu regresso periódico ao plano espiritual a que pertencem. Bem pouco, aliás, há a fazer para que todos tenham presente o objetivo primordial de sua descida à Terra pela 10ª, 100ª ou 1000ª vez, quem sabe. E a necessidade peculiar a todos os encarnados, da aquisição de mais luz com o aprimoramento de suas qualidades morais em cada nova descida à Terra. A luz do Espírito se adquire, por conseguinte, através do refinamento de seus atos e pensamentos, palavras e obras ao longo dos caminhos percorridos, enriquecendo com ela o seu patrimônio espiritual. Aí está mais uma vez definido o objetivo fundamental da reencarnação concedida pelo Senhor Jesus a quantos palmilham nestes séculos áridos caminhos deste pobre planeta. Pelo que ficou dito em páginas anteriores, já se encontram perfeitamente esclarecidos todos os meus estimados irmãos leitores, de quem desejo fazer amigos muito estimados para todos os séculos do porvir. Consegui-lo, hein? Estou certo que sim. Tratarei então de outro dos numerosos assuntos que pretendo divulgar perante os meus irmãos leitores, e por seu intermédio aos seus amigos e conhecidos mais próximos, numa antecipação do que no alto a todos aguardem seu próximo regresso. E se ao desembarcarem no além, os meus queridos leitores lá se encontrarem convenientemente preparados, sucede-lhes ao que se verifica com o turista que estudou bem o seu itinerário e os costumes dos povos que pretende visitar. Tratarei então do que se relaciona mais de perto com a chegada no além dos nossos irmãos que diariamente se libertam dos liames da matéria e penetram nos planos espirituais correspondentes à sua categoria. Dizendo categoria, não me refiro absolutamente à classe social em que tenho vencido a sua encarnação, nem ao poderio maior ou menor que hajam enfeixado em suas mãos. Nada disto conta, meus queridos, em vosso regresso ao mundo dos espíritos, ou plano do além, como melhor vos agrade denominar o plano de cada um após a morte do corpo. O que no alto conta exclusivamente é a categoria espiritual em que possam enquadrar-se quantos regressam da Terra, tanto aqueles que houverem cumprido toda a vida terrena que tinham a seu favor, como os que a houverem interrompido por suas próprias mãos, ou, ainda, os que podendo permanecer na Terra um determinado número de anos, 80, por exemplo, regressaram antes do tempo, por motivos que no alto são criteriosamente apurados. Aquele que, no afã de andar depressa, de correr muito para não perder tempo de engrandecer sua fortuna material, perecível, sacrificando nesse objetivo suas horas de alimentação e de repouso, de certo terá sua vida algo encurtada pelo sacrifício imposto ao veículo, desgastando antes do tempo. Aquele outro que por prazer ou imprudência usou e abusou de alimentos impróprios para o corpo, ou de excesso de bebidas igualmente prejudiciais à sua saúde e bem-estar, encontrar-se-á no alto muito antes do prazo predeterminado, e será por isso reunido à categoria dos imprudentes, apressados ou desleixados, passando a viver num plano onde a consciência de si mesmo passou ao estado de nebulosidade, até que seu tempo de reencarnado se complete. Nesse estado, nem o espírito se encontra completamente desencarnado, nem pode considerar-se encarnado por lhe faltar o veículo material, embora muitos custe acreditar que já deixaram a Terra. Aos que assim se consideram, existe um meio fácil de os convencer, é mostrar-lhes o estado de sua matéria, e eles prontamente se convencem da realidade. Se eu vos disser, irmãos leitores, ser muito grande o número de desencarnados nestas condições, estarei dizendo-vos uma triste verdade. Poderemos denominar então estes irmãos como pertencentes à categoria dos imprudentes, para não usarmos de outro qualificativo que poderia magoá-los. Vencido o prazo de sua permanência no solo terreno, estes irmãos são então como que despertados e conduzidos ao plano a que tiverem feito jus, segundo o comportamento registrado em sua estada na Terra. Alguns deles, não obstante a falta de método ou de cuidados demonstrados ao longo de sua encarnação, apuraram de certa maneira suas qualidades morais e ganharam com isso um maior foco de luz para os seus espíritos. Neste caso eles registram em seu arquivo espiritual os fatos relacionados com o bem e o mal de seu comportamento na Terra, e isso é o que em linguagem terrena conheceis pela designação de experiência.
Em sua encarnação seguinte, essa experiência acumulada em seu patrimônio espiritual, já lhes diz que o homem deve ter e respeitar suas horas de levantar, comer, trabalhar e repousar, para que sua máquina possa durar longo tempo e funcionar a inteiro contento, para o melhor êxito da encarnação. Estou imaginando ao tratar deste detalhe que podereis alimentar a curiosidade de conhecer os motivos pelos quais certas criaturas realmente cuidadosas e metódicas em seus hábitos, partem deste mundo na idade infantil, juventude ou na mocidade, deixando um vácuo imenso em seu meio familiar. Sei que desejais conhecer o motivo dessa partida, por vos parecer que não foram aí nem a imprudência, o desleixo, nem a ambição, que determinaram sua partida prematura, como costumais referir. Estes casos acontecem muito frequentemente, é verdade, e raros são os lares que não choram a partida do seu ente querido. Existe aí, porém, um determinismo que deve cumprir-se, seja pelo cumprimento de um prazo predeterminado para a estada na terra do espírito que parte, seja pela necessidade de despertar em certos corações o princípio da fé, através da saudade daquele ente querido que se foi. De qualquer maneira, a partida prematura de um espírito obedece a planos pré-estabelecidos, cuja grandiosidade é a vez de conhecer um dia. Devo informar-vos, contudo, que tais espíritos cumpriram delicada missão ao reencarnarem nesses lares, vindo sua partida a contribuir, no raro, para o despertar dos corações que lhes foram familiares, tornando-se eles próprios no alto verdadeiros agentes missionários da fé e do aprimoramento espiritual recíproco. Não podeis sequer imaginar, estimados irmãos leitores, o que representa para a evolução de um espírito no alto, a vibração de amor a ele dirigida através da prece diária daqueles que deixou na terra, vibração essa de duplo efeito, porque beneficia igualmente os corações que a emitem. E existem casos de que eu talvez possa tratar ainda com o necessário desenvolvimento, em que determinado espírito reencarna num meio familiar que é preciso conquistar para Deus e para Jesus, e sua missão consiste precisamente em captar a fundo os corações familiares, pela sua inteligência, pela sua bondade, pela delicadeza que lhe é peculiar, para, inesperadamente ou ao termo de certo padecimento, despedir-se dos seus e voar para bem alto em busca do luminoso plano a que pertence, com o coração igualmente repleto de saudade dos que ficaram. Não há em casos tais, nenhum dos motivos antes apontados. Apenas um espírito missionário concluiu sua tarefa e parte de volta ao mundo espiritual, para tornar-se ali um ponto de referência, de amor e de saudade dos que ficaram na terra. Estes passam a orar fervorosamente pelo parente que partiu, e suas orações, absolutamente sinceras, contribuem para que, tanto aquele a quem são dirigidas quanto os que as dirigem, se engrandeçam, se elevem e se iluminem. Daí resultará invariavelmente, que nosso Senhor Jesus virá penetrar um dia no lar deixado por seus dedicados missionários, conquistando assim um lar a mais para o serviço divino. Capítulo 45. Galardão de espíritos superiores. Os dias finais do século atual, durante cujo decorrer tantos conflitos ensanguentaram a terra, devem constituir, por assim dizer, a apoteose a todos os desentendimentos havidos no seio da humanidade. Os dias finais deste século hão de ficar assinalados por acontecimentos jamais havidos na terra, devendo constituir em toda a sua grandeza, o pórtico do século próximo. Por estarem já bastante próximos esses dias finais, e por se tornarem necessários aos homens e mulheres que hão de vivê-los, foi que o Senhor Jesus destacou para o solo terreno numerosos de seus mensageiros com a missão de prevenir, de ajudar, assistir e proteger a todos os viventes no momento em que essa ajuda e assistência se tornarem necessárias. Sabe o Senhor Jesus que os espíritos, por mais elevados em seu plano de vida no alto, perdem ao reencarnar 99% de sua capacidade receptiva aos fatos porvindouros, em face do revestimento de carne em que aqui tem de viver. É por essa razão que o Senhor Jesus tanto se tem empenhado há milênios em promover o esclarecimento de seus estimados filhos em estágio na terra, entristecendo-se profundamente quando vê seus esforços subestimados ou até desprezados. Cada mês, cada dia ou semana transcorridos na era presente,
constituem um degrau vencido na escada descendente que, partindo do infinito, tem seu pedestal firmado no solo terreno. Cada um de seus degraus vencidos na direção da Terra, significa a aproximação dos acontecimentos a que me venho reportando através das páginas dos meus livros, podendo vós, para uma antevisão, contar os degraus da escada pelos decênios que vos separam do fim do século. São acaso muitos esses decênios? Bem poucos, infelizmente, ou melhor dizendo, bem felizmente para os vossos espíritos. Partindo do princípio geralmente aceito, porque verdadeiro, de ser a Terra ainda um planeta de lutas e sofrimento para todos os espíritos nela encarnados, concluiremos que a partida de regresso aos planos espirituais só deve ser encarada como a do presidiário a quem se abriram os portões do cárcere e se lhe entregou o mundo por homenagem. Por pior que a liberdade possa parecer a esse presidiário libertado, é claro que ele a recebe como muito melhor do que as limitações impostas ao viver dos cárceres. O caso da partida de todos vós, a seu tempo, de regresso ao vosso plano de vida espiritual, também representa uma volta à liberdade que vos aguarda, dependendo a extensão e durabilidade dessa liberdade, dos elementos positivos que houverdes escolhido durante a vossa presente encarnação no ambiente terreno. Quereis fazer vós mesmos uma experiência que poderá elucidar-vos um pouco acerca do que no alto podereis encontrar? Podeis fazê-la hoje mesmo com excelente resultado. Praticai da seguinte maneira: utilizai-vos de uma pequena balança doméstica, dessas que possuem 2 pratos ou recipientes. Muni-vos também de certo número de objetos pequenos, de tamanho e peso igual, na falta de pesos autênticos. Esses objetos tanto podem ser caroços de milho como avelãs, castanhas, ou coisas semelhantes. Isto conseguido, sentai-vos calmamente em frente à balança e iniciai um exame dos vossos atos que julgardes bons ou maus. A um ato bom que vos ocorra, colocai um daqueles objetos no prato da balança que escolherdes para pesar os atos bons. Fazei o mesmo a cada ato que vossa consciência vos disser que obrastes mal e, por conseguinte, praticastes um ato mau. Prossegui nesse trabalho até que hajais esgotado vossa lembrança em ambos os sentidos. E no fim prestai bem atenção à posição do fiel da balança. Essa experiência, embora aparentemente desprovida de sentido, é, ao contrário, um grande exercício para a vossa consciência, e de valor inestimável para todos vós. A partir daí, um tal sentido do bem e do mal penetrará em todos os vossos atos, que eu quase poderei afirmar desde agora que nenhum ato condenável jamais praticareis, graças ao exercício da balança. No alto as coisas passam-se mais ou menos assim, com a diferença apenas de que não sereis vós quem colocará os pesos nas conchas da balança. Esta ser-vos-á apresentada com esse trabalho feito, cumprindo-vos apenas tomar conhecimento do resultado. Eis aí, queridos irmãos leitores, um exercício bastante útil para todos e muito fácil de realizar, se vos considerardes verdadeiros juízes de vossos próprios atos. Realizai-o, pois. Em seguida quero trazer-vos algo que suponho inteiramente novo em matéria de ensinamentos espirituais para quantos se dedicam a esta ordem de estudos. Quero referir-me a que sucede no alto aos espíritos que hajam completado a contento o ciclo de suas reencarnações no ambiente terreno, após vidas e mais vidas transcorridas na Terra. Estes irmãos recebem no alto homenagens tão belas por sua solenidade, que eu não encontro um termo de comparação com as que aqui se verificam. Não posso sequer compará-las com as de formatura de vossos médicos, bacharéis ou engenheiros, pela enorme inferioridade do respectivo ambiente na Terra. Ao passo que, ao recebermos no alto um ou mais espíritos que tenham encerrado o ciclo de sua peregrinação de aprendizado terreno, mobilizamos os mais belos e expressivos elementos espirituais, para que bem fixado permaneça na memória de todos eles, o valor de todos os sofrimentos por que hajam passado para ascenderem ao sonhado grau de espíritos superiores que alcançaram. Nosso Senhor Jesus, Ele mesmo, preside essa espécie de solenidades, cercado dos demais grandes espíritos, fazendo questão de abraçar carinhosamente a todos os assim graduados, designando-os a seguir para ingressarem como trabalhadores qualificados em seu divino serviço. Não tenho expressões,
repito, que bem retratem toda a beleza de tais solenidades, as quais, para a honra e glória dos homenageados, não são tão raras assim, porque se realizam muito frequentemente. Agora um detalhe do qual deveis tomar nota: a grande maioria dos espíritos que ao chegarem no alto vão sendo graciados com o galardão de espíritos superiores, é constituída de criaturas que passaram humildemente em sua última existência no corpo, algumas até com certas dificuldades de vida, pela ausência já de todo o sentimento de ambição em face do seu grau de adiantamento espiritual. Essas criaturas, tendo palmilhado sua última existência com o coração sempre voltado para o lado bom da vida, e solidário sempre, com o sofrimento alheio, viveram com o pensamento mais voltado para o alto, para Deus e Jesus, do que propriamente para suas necessidades terrenas. Recebem então, ao regressarem ao seu plano espiritual, aquilo a que fizeram jus para se tornarem finalmente espíritos superiores e ingressarem nas luminosas falanges de servidores do Senhor. Eu estou bem certo, queridos irmãos leitores, de que se pudesses recordar em vossa memória física, o espetáculo deslumbrante da consagração a que muitos de vós já assistiram, se isso pudesses recordar, os vossos atos, os vossos pensamentos, os vossos objetivos todos mudariam imediatamente, no sentido de vos tornardes também espíritos superiores ao depositares no túmulo a vossa matéria atual. É possível isso? Perguntar-me-eis. E eu vos respondo que sim, que é absolutamente possível, só dependendo da vossa vontade, da vossa determinação. Ficais certos também, de que vosso esforço nesse sentido receberá o apoio imediato das forças do bem que assistem os encarnados por toda parte, auscultando aqui e ali suas disposições de concluírem definitivamente o curso de aprendizado em que na Terra se encontram. Desejo ressaltar contudo, que não só os humildes em certas circunstâncias recebem aquele galardão espiritual. Das demais classes a recebê-lo destacam-se os irmãos que foram médicos em seguidas encarnações em que visaram mais ao tratamento e assistência aos clientes pobres, do que propriamente aos ganhos da profissão. O galardão para estes irmãos abnegados reflete bem o grau de bondade e fraternidade com que honraram o seu viver terreno. Esses recebem, além do galardão, o beijo do Senhor Jesus. Capítulo 46. A visita do maltrapilho. Os dias que passam a caminho do término do século em curso, hão de ficar gravados para sempre no âmago dos corações que tiverem a ventura de os viver. São dias que passarão a história do planeta como marcos decisivos em sua evolução. Que bom seria, por conseguinte, que os homens e mulheres presentes na Terra em dias tão particularmente memoráveis, se dispusessem a encará-los e vivê-los com seus corações inteiramente voltados para o Senhor Jesus, a fim de receberem do Divino Mestre a ajuda e proteção de que tanto necessitam. O Senhor Jesus, profundamente preocupado com o que poderá suceder a não pequeno número de seus filhos presentemente encarnados no solo terreno, deseja ardentemente salvar a todos de uma possível catástrofe que aceleradamente se aproxima, sob cujos efeitos certamente muitas lágrimas correrão pela face dos menos prevenidos. Os demais, aqueles que estes conselhos receberam, aceitaram e puseram em prática, esses terão no preciso momento a intuição exata do que estiver acontecendo, e, como de antemão se prepararam para a viagem de regresso ao seu plano espiritual, não terão nada mais a fazer do que invocar o santo nome do Senhor, e por ele serão conduzidos a salvamento. Melhor será, portanto, que a população inteira adira prontamente aos conselhos deste e de outros enviados do Senhor que se encontram em sua atividade em outros pontos da terra, para que a salvação possa ampliar-se, tornando-se total, para que nenhuma criatura humana venha a encontrar-se em meio aos destroços da catástrofe. Se a vontade santa do Senhor Jesus puder prevalecer sobre a de quantos ainda persistem em subestimar estes conselhos, dúvida não restará quanto ao pleno êxito da ingente tarefa que eu e alguns milhares de outros enviados nos impusemos, de penetrar a dureza de não pequeno número de corações, o que vale dizer espíritos encarnados. O velho edifício terreno encontra-se em vésperas de entrar em reparos de estrutura, sendo talvez imprescindível provocar a sua demolição por processo aparentemente violento, para reconstruí-lo desde os alicerces.
Nesta linguagem figurada, estareis compreendendo bem o que podem significar da Terra num planeta em que predominam ainda as águas sobre a parte fixa do solo. Qualquer movimento que nos alicerce se processe, toda a estrutura sentirá e certamente desabará com estrondo. E o que sucederá aos habitantes desse grande edifício? Perguntareis vós todos que acompanhais atentamente o meu pensamento. Sucederá bem pouca coisa no sentido espiritual, porque em se tratando de espíritos apenas revestidos pelo invólucro carnal, se esse invólucro vier a perecer, a entidade nele enclausurada alcançará a sua liberdade, quiçá mesmo a sua redenção espiritual. Para todos nós que vivemos a felicidade permanente da vida espiritual, qualquer acontecimento extraordinário verificado no solo terreno, tem sempre uma causa predeterminada e também uma consequência correspondente. É por isso que os ensinamentos espirituais insistem em afirmar que o fenômeno da morte só existe para a matéria e jamais para a entidade espiritual que a habita. O que importa primordialmente é a convicção que deve existir em todos os homens e mulheres, de que não desceram à Terra para viver uma vida puramente terrena de interesses e gozos materiais para matar o tempo, como costumais dizer inadvertidamente, porém que vieram exclusivamente isto sim, para aprimorar ao máximo suas qualidades morais em primeiro lugar, e em segundo cooperar na medida de sua capacidade na ajuda aos menos afortunados. E a propósito, desejo esclarecer ainda uma vez que os espíritos que neste momento, como em outrora do passado, cumprem encarnações ricas de privações e lutam duramente pelo seu pão de cada dia, esses espíritos não devem ser absolutamente julgados inferiores ou atrasados, porque existem nessa classe de encarnados, entidades que assim pediram viver para redimirem completamente encarnações em que usaram e abusaram de recursos que caíram em suas mãos, não importando o caminho pelo qual vieram. Verificando a seu tempo o mau uso que fizeram da fortuna, sempre a vida como dura prova para seus possuidores, esses espíritos imploraram uma reencarnação em que pudessem recuperar o mérito desperdiçado na anterior existência no corpo. Encontrareis por conseguinte, entre os desafortunados dos vossos dias, não poucos espíritos possuidores de conhecimentos notáveis e grande poder de compreensão das coisas do Senhor, faltando-lhes apenas capacidade de expor ideias e pensamentos que frequentemente lhes ocorrem. Mas é necessário que assim seja para evitar possível desvio do seu plano de vida, plano que eles próprios traçaram no alto para na terra cumprirem religiosamente em seu próprio benefício. Assim pois, toda ajuda moral ou material quando oportuna, que for concedida a estes meus e vossos irmãos, redundará em bênçãos de luzes para aqueles que a concederem. O livro de assentamentos espirituais acusará-no por vir qualquer ação, de bem como de mal produzida pelo espírito, durante seus numerosos mergulhos na carne. Eis aí, meus estimados irmãos leitores, um detalhe a mais da grandiosidade da existência terrena, para quantos se esforçarem em vivê-la segundo os princípios espirituais que orientam a jornada evolutiva que todos nós percorremos através dos milênios vividos ou por viver. Daí porque me não canso de insistir na utilidade da oração e meditação diária, como a melhor, se não a única maneira, do homem e da mulher recordarem cada 24 horas aquilo que tão de perto e se relaciona com sua verdadeira felicidade. E a propósito vou relatar-vos uma pequena história. É de fato uma história pequena em extensão, porém grande e bastante no ensinamento que encerra. O fato passou-se na Terra cerca do meado do século passado. Vivia na época em certo país do Ocidente, um homem possuidor de imensos recursos em ouro e propriedades, senhor absoluto de certo número de pessoas inteiramente escravizadas ao seu serviço. Surgiu na vida desse homem uma oportunidade excelente de demonstrar dotes de coração, pondo em prática um sentimento de amor ou mesmo só de atenção pelo seu semelhante. Casava uma filha, a mais velha, dando por tal motivo a primeira festa do gênero em sua vida. Encheu-se o belo palácio da nobreza da época, havendo em tudo requintes de iguarias, licores e o que imaginar se pudesse na oportunidade. E a festa em meio quando avisado foi o grão-senhor de que um pobre se encontrava no portão insistindo em lhe falar para dar um recado urgente. Indagou o fidalgo que espécie de pobre era aquele que insistia em lhe falar pessoalmente. É um maltrapilho qualquer, informou o mordomo.
Mande os criados tocá-lo para fora sem ditença. Não atendo a ninguém neste dia e muito menos um maltrapilho como esse, foi a ordem dada ao mordomo. Lá pelo amanhecer, algo de muito triste ocorria no palácio daquele grande senhor. Colapso que a todos contristara, paralisara o coração do fidalgo, cujos despojos ali estavam agora para serem levados à última morada. Do outro lado da vida, uma surpresa aguardava aquele espírito que acabava de deixar a terra tão inesperadamente. Uma entidade de grande luminosidade aproximou-se dele, e após confortá-lo do desespero em que o mesmo se debatia, perturbado pelo inesperado da partida, perguntou-lhe se carecia de mais alguma coisa para sua tranquilidade e bem-estar. Com quem tenho a ventura de falar? Poderei sabê-lo? Indagou o recém-chegado, acrescentando: é muito dolorosa a minha situação, tendo deixado em festa o meu palácio na terra. Quem sois vós, então, que tão amigo meu vos mostrais? Eu sou aquele pobre maltrapilho que ainda há poucas horas insisti em falar-te, para te prevenir quanto ao uso dos licores e iguarias da tua festa. Teu plano de vida ainda permitia que permanecesses alguns anos mais na terra, no gozo da imensa fortuna que reuniste. Sou o teu guardião de muitos séculos, que tudo tenho feito pela tua felicidade. Em face de tua recusa em ouvir-me, sucedeu o que eu tanto desejei evitar. Repouse então uma vez mais, meu filho. Capítulo XV. Carta de vida dos seres humanos. Os acontecimentos que devem assinalar a passagem deste século, devem registrar na história humana algo de inteiramente novo, inédito na vida do planeta terreno. Isto não tanto propriamente pelos acontecimentos em si, mas especialmente pelos fatos derivados em relação aos espíritos presentemente na Terra. Os homens e as mulheres que aqui se encontram estão informados disso desde sua partida dos planos espirituais, porque foram em tempo avisados, cientificados do que haviam de presenciar na Terra nos dias que se aproximam. Se dispuserem a meditar um pouco no recesso dos lares em torno do que venho expondo, muitos se recordarão tão perfeitamente como se no alto ainda estivessem perscrutando os planos que lhes foram mostrados. Aliás, o exercício da meditação, já o disse repetidamente, muitas consolações trará quantos a ele se entregarem a sério, porque nele encontrarão respostas a todas as suas indagações. E se os acontecimentos se positivarem durante sua permanência na carne, chegarão todos a saber como proceder na emergência, e também como ajudar aos que se encontrarem desprevenidos. O importante para o Senhor Jesus é que o maior número possa alcançar a desejada tábua de salvação em meio aos elementos revoltos, se este vier a ser o caso. Gostaria eu, por conseguinte, de poder contar com a determinação de todos os meus irmãos encarnados em recorrerem aos meios que lhes tenho apontado em meus livros, por ser essa igualmente a vontade do Divino Salvador. Processa-se já no alto movimento desusado abrangendo em sua extensão o quanto deva ser utilizado sobre a face terrena, movimento em parte semelhante ao que vós mesmos organizais em vésperas de certas realizações em que tudo deva ser previsto, programado, para execução de algo muito importante. Lá no alto, executa-se igualmente, um plano que poderei chamar excepcional, porque não me recordo de outro igual em toda a minha existência de espírito livre. Especialistas de todas as categorias e atividades, se aprestam para cumprir a parte que lhes foi entregue pelo chefe supremo, o Senhor do mundo, e cada um de per se consulta sua carta de serviço, reunindo os elementos de que possa necessitar para a execução de sua tarefa. Há-lhe os transportadores a longas distâncias, a quem incumbirá conduzir aos pontos assinalados no mapa que lhes foi entregue os elementos leves e pesados a serem utilizados na oportunidade. Uma imagem aproximada destes preparativos, seria de uma preparação bélica infelizmente tão repetida no solo terreno em todos os tempos, em que uma grande potência se prepara para a conquista de outra nação irmã por meio da força. A agressora prepara-se longamente para a invasão de sua irmã terrena, reunindo quanto pode em material, homens e instrumentos de morte para que sua determinação, infeliz determinação, não venha a falhar. A imagem é por demais grosseira, visto como nos preparativos espirituais está completamente afastada a ideia guerreira de conquista,
mas unicamente a ideia de amor de nosso Senhor Jesus pelos seus guiados terrenos. E para que todos possam alcançar o porto seguro de sua salvação espiritual, para que nenhuma única ovelha do seu rebanho se perca, é que outros muitos enviados seus se encontram em vosso meio terreno, ensinando a todos os filhos de Deus o meio de se salvarem. Poderão argumentar alguns dos meus estimados irmãos leitores, que seu desejo seria permanecer na terra até a velhice mais avançada se possível, em vez de terem de partir talvez prematuramente do solo terreno. Eu responderei a esse argumento esclarecendo os que assim pensarem, que nas leis divinas não existe absolutamente o imprevisto, a surpresa, seja qual for o setor da vida humana. Tudo na providência divina é previsto e programado com perfeita exatidão, existindo apenas uma margem de tolerância para as eventualidades que possam surgir. Diria mesmo que até essas eventualidades são inteiramente previstas, podendo então concluir pela precisão absoluta de tudo quanto sob o sol se processa. Assim pois, a partida de regresso ao mundo espiritual, de quantos se encontram mergulhados na carne, é segredo apenas para os próprios e seus contemporâneos, mas jamais para as forças do bem incumbidas de superintender os acontecimentos relacionados com o mundo terreno. Citarei a respeito um fato verificado há cerca de meio século na Terra, cuja repercussão impressionou e feriu moralmente um número regular de irmãos terrenos. Procedia-se no autor a uma aula da especialidade que nos ensina a prever com certa antecedência acontecimentos em vias de se positivarem na Terra, com prazo certo e infalível. O instrutor fez-se acompanhar dos alunos a determinados países, a fim de estudar em loco as previsões acerca da desencarnação de certo número de irmãos encarnados. Visitaram em grupos centenas de lares para examinarem durante o sono o maior número de pessoas. Durante o sono, devo esclarecer, é um dos momentos mais apropriados para essa e outras espécies de exames, por estarem os corpos em absoluto repouso, evidenciando com maior facilidade suas características. Verificai este irmão, filhos meus, ordenava o instrutor aos alunos que o acompanhavam, e prosseguia, vede a rigidez e perfeição de seu estado de saúde, coração seguríssimo, circulação perfeita, ausência de preocupações. Quantos anos lhe dais ainda? As respostas variavam entre 20 e 30 anos. Verificai esta linha, da mão, e tomai nota. Em outros lares, numerosos, o mesmo exame e a mesma recomendação. Certo sinal encontrado em perfeita semelhança nas pessoas assim examinadas, e é sendo anotado pelos alunos nessa excursão de estudos. Vede este irmão cuja saúde de ferro, disse o instrutor, pode alcançar seguramente ainda uns 40 anos na Terra, e no entanto está com sua partida bem próxima. Anotaram. E assim continuou a excursão a alguns países do Ocidente, onde noite após noite, o instrutor espiritual ilustrava admiravelmente suas aulas mediante as indicações feitas, segundo características que iam sendo anotadas. Ao fim de uma delas quis a curiosidade de alguns alunos saber se a característica encontrada em certo número avultado de encarnados, poderia indicar também o meio que determinaria a desencarnação daqueles irmãos para a época assaz bem próxima. Para satisfazer essa natural curiosidade, esclareceu o instrutor, sim, em parte. O sinal anotado por vós em certo número denota a morte por afogamento, conquanto algumas dessas criaturas não residam à beira-mar, mas no interior do país. Existe entretanto uma estranha coincidência, esta, e indicou o ponto certo, que nos revela algo de extraordinário muito proximamente. Prestemos pois atenção, e regressemos ao nosso plano, meus estimados discípulos. Assim fizeram. No alto, esses fatos voltaram a ser examinados detidamente, segundo o registro feito pelos alunos daquela verdadeira Universidade do Além. Certo dia, transcorrido nos primeiros anos deste século, uns 12 aproximadamente, o mundo terreno fora abalado, segundo vossas expressões jornalísticas, pela catástrofe ocorrida no belo Oceano Atlântico, com explosão e submersão de luxuoso barco lotado de ricos excursionistas, entre os quais numerosos deles haviam sido espiritualmente examinados algumas semanas antes. Seu nome, que eu não escreverei aqui,
Tomou-se desde então adjetivo para qualificar devidamente as coisas muito grandes. Certamente muitos de vós ainda recordarão o fato. Assim pois, queridos irmãos, todos os reencarnados,